News. Está começando agora a conversa de redação, que tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim, nossa colunista aqui no Jornal da Itatiaia, do sociólogo, professor da PUC Minas, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar dando a sua opinião aqui pelo WhatsApp do jornalismo, que é o 999967074, mandando uma mensagem com nome, bairro e a cidade que você mora. Eduardo Costa, bom dia. A ocupação de leitos exclusivos de UTI para Covid-19 registra nova queda em Belo Horizonte. Bom dia a todos. Não foi possível evitar a pandemia. O mundo sofreu, o mundo está sofrendo e vai continuar sofrendo. Dentro da pandemia, graças a Deus, Minas Gerais, embora tenha que lamentar a perda de milhares de pessoas, sofreu pouco, Belo Horizonte sofreu pouco, e eu acho que a gente já pode hoje, sem correr risco de errar, dizer que com a bênção divina nós não teremos aqui o que aconteceu em países vizinhos, o que aconteceu em países desenvolvidos como a Itália, que a pessoa morrer afogada sem estar dentro d'água. Graças a Deus, o pior parece que passou, não teremos gente morrendo sem respirador, sem UTI, e vamos viver agora de endemia, né? Enquanto não achar a vacina, a cura, vamos viver de endemia, ou seja, o perigo está aí, está no ar. Só que se a gente tiver juízo e se comportar bem, graças a Deus, tudo está passando e vai passar. Notícia boa, né, Rita Mundim? Notícia excelente, né? E a gente aproveita, diante de uma notícia tão boa assim, para chamar de novo, né, o diálogo, um diálogo mais aberto entre a Prefeitura de Belo Horizonte e as entidades representativas de classe, porque a produção, o setor de serviços está sofrendo muito. E aí eu insisto, está todo mundo pedindo muito a reabertura das lojas aos sábados. E é justamente aos sábados que as pessoas têm mais condições de fazerem suas compras. E é por isso que é tão importante um diálogo maior nesse sentido, já que a situação está sob controle na região metropolitana de Belo Horizonte. Ô Sapori, as coisas então estão melhorando, né? Com essa ocupação, diminuindo aí a ocupação de leitos. Aline, bom dia. Bom dia. Júnior Moreira, Eduardo, Rita, ouvintes da Itatiaia. Notícia muito positiva, Aline. E conforme já bem disseram o Eduardo e a Rita, esse dado, né, de ocupação dos leitos permite uma maior flexibilização, né, da atividade econômica na capital. De alguma maneira, isso também vai acontecer na região metropolitana, né, Júnior Moreira? Outros municípios também estão fazendo o mesmo. Concordo com a Rita, acho que a prefeitura já pode considerar a possibilidade da abertura, né, do comércio aos sábados, mas eu acho que principalmente, a prefeitura pode resolver de uma vez por todas a questão dos bares e restaurantes para abertura para além do horário de almoço, Júnior Moreira, porque esse impasse ainda está existindo. A abertura está permitida ali, até apenas, né, para o horário de almoço, não é isso? Até de 11, se não me engano, 11 às 3 da tarde, isso. Né, mais ou menos nesse horário. Mas a gente está vendo aí os bares abertos por causa de uma decisão judicial equivocada, né? Uma decisão judicial sem qualquer fundamento jurídico, né? Uma desproposital, uma interferência indevida de um magistrado da capital, né? Uma política pública de enfrentamento à pandemia. Então há um limbo hoje normativo na capital, onde não se sabe se os bares e restaurantes ali não podem abrir ou não durante o período noturno, né? A prefeitura diz que essa decisão judicial desse juiz não está valendo, mas quem decide se uma decisão judicial vale ou não é o prefeito, não é o secretário, é as instâncias superiores do judiciário. Me parece que isso tem que ser resolvido, né? Aproveitar que os dados estão cada vez mais favoráveis, ou a prefeitura entra com um recurso, né, no Tribunal de Justiça, outro recurso contra esse mesmo juiz, o que me parece adequado, ou a prefeitura então efetivamente abre, né, permite a flexibilização do funcionamento dos bares, restaurantes durante a noite, como já está no plano, né? Então eu acho que isso tem que ser resolvido, não pode ficar do jeito que está, né? A gente finge que está fechado ou está aberto, a decisão judicial está em vigor, não está, Júnior Moreira? Nunca vi isso, alguém dizer, o prefeito dizer, o secretário dizer que a decisão de juiz não vale.
Quem decide isso é uma instância superior, volto a dizer. Então, vamos aproveitar, Aline, que os dados, né, de ocupação dos leitos está bastante positivo e vamos resolver de uma vez por todas, né, essa questão dos bares e restaurantes na capital. Ô Júnior Moreira, o Charles Teixeira do bairro Mantiqueira falou que a gente tem que ter fé. É um dia após o outro. Tem que ter muita fé mesmo. Bom dia para todo mundo. Turma, uma boa notícia, né? Eu só tenho a comemorar, né? Você vê os números da ocupação de UTI, esses números caindo, a gente vê também a taxa de transmissão caindo, então o que me resta é comemorar. Notícia boa, ela acontece quando o fato é novo e é bom, né? E dessa vez o fato é bom, então é uma boa notícia, aumenta ainda e cresce a expectativa para mais uma possível reabertura, mais um passo nessa flexibilização. E repito mais uma vez o meu mantra aqui que eu falo todos os dias, depende muito mais agora do nosso comportamento de qualquer outra pessoa. Então vamos manter o nosso comportamento, o distanciamento, a máscara, o álcool em gel, pra gente ter, se Deus quiser, na semana que vem, mais um passo nessa reabertura. É só comemorar, porque a notícia é muito boa. Aline. Oi, Eduardo, você quer antes falar? de avançar, me deixa pontuar algo pro Sapori. O Sapori, o que eu vou dizer é um achômetro, mas é um achômetro calcado na lógica. Diga, meu amigo. Se da primeira vez o prefeito recorreu e imediatamente o tribunal derrubou, e dessa vez o prefeito não recorreu ainda, eu me autorizo a dizer que o prefeito está deixando a coisa caminhar, de sorte que aqueles que o pressionam e estão próximo dele, para não deixar os bares abrirem, fiquem contemplados, porque ele não está deixando, e os que querem abrir fiquem contemplados, porque o juiz mandou abrir. Só pode ser isso. Ou seja, todo mundo então se beneficia dessa sair, deixa a coisa fluir. Entendo. Por aí, faz só sentido, pode ser. Eduardo. Faz sentido o que você está dizendo. Ô Rita Mundinho, o presidente Bolsonaro participa hoje em Ipatinga da reativação do alto forno da Usiminas, desligado por causa da pandemia. Pois é, uma atitude assim simbólica, né, dada a importância do setor siderúrgico para a indústria nacional e dada a importância da Usiminas na produção de aços planos na indústria nacional e mundial. Então, eu acho que é um ato simbólico mostrando a recuperação, a retomada da atividade econômica. Assim como nós tivemos ontem, nós vamos falar disso, eu espero, o Casa Verde e Amarela. Então, são setores da economia, da indústria, retomando o seu papel de protagonismo na retomada da recuperação econômica. Nós estamos falando hoje do setor siderúrgico, ontem foi a construção civil. Então, são atitudes, programas e atos que mostram que o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Eduardo, você vê também como uma reativação da economia? Sim, eu vi algumas manchetes. Presidente vai causar aglomeração em Ipatinga. Espera-se 20 mil aglomerando em Ipatinga. Eu espero que lá todos tenham juízo e fiquem calmos, ao contrário do Bud aqui, que não está nada calmo hoje, aqui que quer brincar e não pode agora, Bud. Espera aí. Eu espero que não tenhamos aglomeração. Agora, gente, vamos deixar de ser provinciano. A gente reclama que o presidente não dá ibope pro Estado. O presidente está aqui, vai reativar um alto forno de uma usina importante. Aproveitar esse momento, dizer, seja bem-vindo, presidente, nós vamos recebê-lo bem. O nosso governador Zema vai tratá-lo com o respeito que o senhor merece, os nossos deputados, e nós vamos pedir ao senhor para não deixar a obra da 381 parar e nos ajudar em outras coisas que a gente precisa. Vamos receber bem o presidente, sem ficar julgando para baixo. Vai ter aglomeração. Isso não podia. Seja bem-vindo, presidente. Sapori. Olha, Aline, eu não vou ser assim tão condescendente como o Eduardo e a Rita, não. Não há como ser condescendente, não é, num momento como esse. É um ato simbólico de reativação da economia, ok, tudo bem. Mas o presidente, mais uma vez, dá uma demonstração simbólica de que ele não tem preocupação com a pandemia, né? Mais uma vez, ele dá uma sinalização para a sociedade brasileira de que a única maneira de enfrentar a doença é através do peito aberto. Uma atitude absolutamente irresponsável, né? Inclusive, essa semana ele deu uma declaração, eu suponho que isso foi comentado aqui no Conversa de Redação, Júnior Moreira, durante a semana. Aquela declaração da segunda-feira, né, de que quem pega doença é um bundão, Aline, é inadmissível, é algo intolerável, é algo que não se pode aceitar com naturalidade. Eu posso até entender que o presidente, ele é muito transparente, ele é muito genuíno no que fala, mas essa transparência, essa sinceridade, ela dói nos ouvidos, ela fere princípios humanitários os mais elementares. Então quer dizer que quem pega doença é porque é fraco, é porque não tem a força, a vitalidade que ele tem?
Mas que isso? Como eu posso compreender um presidente fazer um discurso de cunho darwinista? É isso que ele faz, Aline, um discurso darwinista. Os fortes vão sobreviver. Os fortes estão adaptados à doença, ao vírus e vão sobreviver. Os fracos, os doentes, os velhos, os que têm comorbidades, esses podem morrer. Esse discurso tem pautado a atuação do Bolsonaro desde o início da pandemia. Então, me desculpe, meus amigos aqui no Conversa Redação, eu não podia perder essa oportunidade de manifestar minha indignação, minha revolta com essa declaração absolutamente infeliz, né, do presidente Júnior Moreira na segunda-feira. Então, essa vinda a Minas Gerais, eu confesso, Eduardo, eu não estou fazendo questão nenhuma dela, né? Ela, em Minas Gerais, não vai se beneficiar de nada. Que me desculpem os ouvintes da Itatiaia que são bolsonaristas, vão ficar muito bravos comigo, mas eu não posso aceitar com naturalidade um presidente que se posiciona de uma maneira tão irresponsável como ele em relação à pandemia. Vale a pena, Júnior Moreira, essa visita do presidente agora aqui a Minas? Aline, já que vai vir, né? Seja bem-vindo. Mas eu acho que a gente está fazendo tudo pela internet ultimamente, né? Fazendo as reuniões, as inaugurações, até julgamento via internet, não precisava. Eu sempre critiquei o Lula e critiquei muito, ainda em outra emissora, a questão do aerolula, né? Viajava para lá, para cá, uma gastança de dinheiro danada com viagens. E mais uma vez eu preciso manter minha coerência, né? Eu não acho legal essa gastança de dinheiro, seja por viagem, ainda mais para seja simbólico que seja, mas para reativar um alto forno, só não sei, eu acho que não vale a pena gastar tanto dinheiro no momento que a gente precisa conter os gastos, né? Mas já que vai vir, que seja bem-vindo, e tomara, repito mais uma vez, outro mantra que eu tô repetindo durante essa semana inteira, que algum colega nosso que esteja lá, que consiga fazer alguma pergunta pro Bolsonaro, repita aquela pergunta dos cheques, né? Dos depósitos na conta da primeira-dama, que ainda o presidente precisa se explicar sobre isso. O Eduardo, seguranças de boates são condenados. Aline, Oi, Rita. Gostaria de fazer uma parte. Sim. Primeiro, na fala do Sapori. O Sapori só falou um lado da fala. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele se referiu aos jornalistas, né? E falando que naquele evento, né? Que chamou de bundão e tal. Na primeira fase, o evento era sobre a hidroxicloroquina. Ele havia feito uma menção aos atletas, que os atletas, ao contrário do que os jornalistas falam, que os atletas são menos propensos a contraírem a doença. Uma coisa universal que existe é a importância da atividade física para a saúde de qualquer cidadão. Então, o que ele falou é uma coisa que eu acho que é óbvia. E aí, como ele sempre andou muito mordido com a imprensa, ele aproveitou e fez esse gancho. E outra coisa, eu não vejo que gasto é esse. O Bolsonaro geralmente se desloca em pequenas comitivas. E eu não vejo assim eu vejo a importância de um presidente da República sinalizar a recuperação da atividade econômica com máscara. Agora, se vai haver aglomeração, nós vamos saber disso mais tarde. Quais as medidas, quais os protocolos sanitários que serão tomados? O que está se fazendo aqui é um pré-julgamento. Então, vamos esperar que a coisa aconteça para depois criticar uma atitude positiva no sentido de mexer com a alma, com o brilho das pessoas que andam cabisbaixas e sem muita perspectiva em relação à economia. Ele é o presidente, a atividade dele é essencial. As atividades essenciais não podem parar. E principalmente a atividade essencial de um presidente da República de trazer fé e esperança para o seu povo. O Sapori quer falar mais um pouquinho. Rita, eu vou me permitir discordar de você, porque o presidente não é apenas o presidente da economia, ele é o presidente da população, da vida humana. Eu acabei de falar dos protocolos. De uma sociedade é a vida humana, ele tinha que ser referência, não é na retomada da economia, não é no otimismo econômico, ok, mas ele tinha que ser referência e tem que ser referência no enfrentamento social de uma das maiores pandemias da história da humanidade. Nessa questão que ele tinha que dar exemplos, e ele não dá. E eu vou discordar de você. Esse discurso aí da vitalidade do atleta não é isso. Não tem nada de óbvio nisso, não. Não há nenhuma prova de que atleta por si só ele é imune ao vírus. Então, me desculpe, mas eu óbvio. Continuo condenando de uma forma veemente o que ele falou na segunda-feira.
Eu não estou falando que ele fez uma coisa certa na segunda-feira, não, mas eu estou falando que é óbvio a importância da atividade física na saúde do ser humano. Foi essa correlação que ele quis fazer. Agora, tudo que ele fala é multiplicado por 1000. Tudo que ele deixa de fazer é multiplicado por 10.000. Então, se ele faz, ele é criticado. Se ele não faz, ele é criticado também. Agora, a atividade dele é essencial. E como presidente da República, ele tem que se mover, sim. Ele tem que visitar o país, ele tem que fazer o que um presidente da República tem que fazer. Estar perto da sociedade brasileira. Eduardo, vamos falar de polícia agora. Segurança de boate são condenados por morte de fisiculturista em Belo Horizonte. 16 anos de prisão e em regime fechado, e o crime tem 3 anos. Esse julgamento foi simbólico. Primeiro que para o processo de judicialização do país, ele foi rápido. Parabéns para a polícia que cumpriu o seu papel, parabéns para a justiça. Segundo que o seu pai do Alan, do fisiculturista, ele merece passar um Natal melhor, considerando que o aniversário do filho dele é 24 de dezembro. Não que ele não vá ter saudades, mas ele vai ter o sentimento de que a justiça foi feita. Esses cidadãos, seguranças, foram o exemplo que a justiça precisava dizer. Primeiro, que segurança não tem que agredir, tem que conter. Segundo, segurança não tem que tomar providência policial, tem que chamar a polícia. Por último, se segurança detectar e apreender droga dentro de casa noturna, tem que repassar para as autoridades, que não era feito. Por tudo isso, nota 1000 para a polícia, para a justiça, a minha solidariedade às famílias dos seguranças, mas 16 anos é uma boa pena e que o exemplo fique, viu, Aline? Para que os jovens possam frequentar as casas noturnas sabendo que estão protegidos e não ameaçados por brutamontes. Sapori, eles foram condenados. Aline, eu vou parafrasear o lema da bandeira de Minas Gerais. Vamos lembrar, Júnior, libertas quais saratama. Eduardo, liberdade ainda que tardia, né? Bonita, o lema lindíssimo da bandeira de Minas. Justiça ainda que tardia, Aline. Antes tarde do que nunca, né? E aliás foi até rápido, né? O crime aconteceu em 2017, não foi isso, Aline? Foi. Então, 3 anos depois, já temos uma sentença em primeira instância. Eu tô falando que é rápido, mas não é o ideal, né? O ideal é que esses julgamentos aconteçam, e segundo o Código de Processo Penal no Brasil, a sentença de um crime de homicídio, ele deveria acontecer no máximo em 1 ano. Em 1 ano, pelas regras legais definidas, Aline. Estamos agora em 3 anos, mas a média da capital, Eduardo Costa, tem um estudo aqui da professora Ludmila Ribeiro, da Federal de Minas, que o tempo médio de julgamento de homicídio em Belo Horizonte, na nossa comarca, é de 7 anos, Eduardo. 7 anos. É duro. É uma impunidade absurda. Agora tivemos esse caso, 3 anos, e bom, né, que foi pelo menos num patamar ali, né, inferior a 7 anos, mas temos muito ainda a avançar na celeridade, na capacidade da justiça criminal da capital, da região metropolitana, do estado, né? Do país como um todo, e dar uma resposta mais efetiva aos homicídios. Quanto mais lenta a justiça, quanto mais morosa a justiça, maior impunidade, maior incentivo para os homicídios. Rita Mundim. Eu acho que isso faz parte, né, dessa transformação do Estado. A nossa jovem democracia, ela tem trabalhado, né, de uma forma sofrida. Eu diria que nós estamos ainda rezando o Padre Nosso e as Ave-Marias do Purgatório, mas a gente tem que passar por isso. Tudo é um processo de evolução, e eu vejo com um certo otimismo que está havendo sim uma mudança muito forte na cultura da sociedade brasileira, e é graças a essa mudança de posicionamento do cidadão e da nossa cultura que as coisas vão avançando, seja no executivo, no legislativo e no judiciário, para o bem da sociedade brasileira e do futuro do país. Júnior. Pois é, eu lembro muito bem da entrevista do pai desse rapaz, Aline, quando aconteceu o crime lá na boate. E houve uma tentativa de falar que ele era usuário de droga, uma tentativa de falar que ele estava com droga, que ele estava zoando, e depois veio o laudo todo, apontou que não tinha nada nisso, que era um rapaz que estava ali mesmo se divertindo. Deve ter se exaltado em algum momento, mas isso não é motivo nenhum para outra pessoa matar outra, ainda mais um segurança, né? Que está ali para prover a segurança do local e cometer um crime desse. Eu fico feliz porque, pelo menos nesse sentido,
o pai que sabia o filho que tinha e que chorou no microfone da Itatiaia falando, olha, meu filho não é isso aí que eles estão falando, pelo menos isso, essa justiça foi feita, né? E o pai, apesar da dor que vai ser eterna, fica com o coração um pouco mais aliviado, acredito eu, nessa história. Rita Mundim, você citou aí rapidinho, falou sobre o lançamento do programa de habitação da Casa Verde e Amarela. É a primeira iniciativa do presidente Bolsonaro para tentar criar a própria marca social, né? Olha, eu acho que a gente tem que sempre aplaudir aquilo que é bom em qualquer governo. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida foi um programa social muito importante e, como eu disse aqui, nós temos que evoluir e a gente tem que evoluir buscando as coisas boas e aprimorando. E o que foi feito nesse programa Casa Verde e Amarela, que foi uma repaginação do Minha Casa Minha Vida, foi muito importante no sentido, primeiro, de manter o rumo de regularização fundiária, que é muito importante para as famílias de baixa renda. Depois, a coisa mais importante, graças às conquistas que são feitas por essa equipe econômica desse governo de Jair Bolsonaro, a possibilidade de baixar os juros, é o menor juros da história no financiamento das casas, e ainda mais dar um juro diferenciado para as regiões mais pobres, para a região norte e nordeste. E a coisa mais importante que eu vi, Aline, que primeiro eles vão recuperar aquilo que estava largado, aquilo que foi mal feito, aquilo que foi feito sobre, muitas vezes sobre o signo aí da corrupção. Então eles vão recuperar vários imóveis que já foram entregues, mas não tem nem a condição de serem utilizados. E eles deram um número que para você recuperar um imóvel, você vai gastar aí de 500 a 20 mil. Um novo custaria 80 mil. Mas isso não vai impedir que as construtoras, que as incorporadoras façam novos empreendimentos usando as regras do programa. Então, vai ser um programa que gerará na conta do governo cerca de 2.300.000 novos empregos diretos e indiretos, num momento muito importante para a economia brasileira, que precisa desses empregos, e a construção civil vai ser como motor, vai servir como motor. E existe um déficit habitacional muito grande. Então, é um programa muito bem feito, lançado na hora certa e com modificações numa direção de melhorar o que existia. Então, eu só tenho que elogiar o que está sendo feito, o que foi feito com o lançamento desse programa. Concorda, Eduardo? Concordo, estou muito feliz com esse programa. Eu só não estou mais feliz com o Guedes hoje, porque ontem eu vi uma conversa de que ele quer acabar com o desconto de gasto com educação e saúde na declaração do imposto de renda. Ah, seu Paulo Guedes, é mais uma cacetada na cabeça da classe média que não aguenta mais pagar a conta, seu ministro. Sapori, como é que você avalia o Casa Verde e Amarela? Programa público muito bem-vindo. Aliás, toda política pública que beneficia as camadas mais empobrecidas da sociedade brasileira, Aline, todo programa, toda política pública com esse viés é muito bem-vindo. E principalmente na área habitacional, como já foi dito aqui, a Rita chamou a atenção, o déficit habitacional no Brasil é bastante elevado. Inclusive a Fundação João Pinheiro, aqui de Minas, tem feito esse cálculo, Aline, já há muito tempo, para o país como um todo, atualizado periodicamente. Esses números remontam a alguns milhões de moradias, que na verdade o déficit habitacional não diz respeito apenas, Aline, à falta de moradias. O déficit habitacional diz respeito também a moradias precárias, com uma infraestrutura muito ruim, que não consegue abrigar com o mínimo de dignidade os moradores, ali presentes da família. Então, um programa como esse é muito bem-vindo. Eu confesso que eu não conheço os detalhes, eu vi apenas a perspectiva de redução dos juros, o que é interessante, mas se ele inclusive aprimorar as moradias precárias e que remontam a algumas centenas de milhares no Brasil, é um programa que vai ter um grande impacto social. O desafio agora é colocá-lo em prática, O anúncio é sempre muito importante. Agora, o desafio de toda a política pública é fazer valer, é torná-la uma coisa real, concreta na vida dos brasileiros. Vamos aguardar, mas uma boa notícia. Sua avaliação, Júnior, rapidinho. Rapidinho, porque a gente está com o tempo já esgotado, mas só para dar minha opinião sobre esse assunto, não vi novidade, alguns detalhes de júri ali, a Ajuda Nordeste, é o Minha Casa rebatizado, um ótimo programa, tomara que ele continue e traga moradia para muitas pessoas por aí. Aline.